interessante você trazer a questão da internet, porque a gente vê que a internet e as redes sociais, nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, elas horizontalizaram e democratizaram o acesso aí à prosperidade financeira e ofereceram até uma perspectiva de ascensão social para muitas pessoas. E essa é uma característica da economia desse século, né? O que é uma coisa boa. Só que eu vejo que essa liberação de um acesso a poder e dinheiro ilimitados, que é praticamente o mundo hoje que a internet oferece, para pessoas aí que são desprovidas, talvez, de uma cultura, de uma educação, mas até, sobretudo, de princípios, de valores e de ética, acaba tendo um resultado meio catastrófico, né? Normalmente isso não acaba muito bem. E dentro da profissão de gestor de tráfego, que é uma profissão que cresceu muito nos últimos anos, que vem se estruturando há pelo menos uns 9 anos, vem surgindo um nicho específico dentro dessa profissão de gestor de tráfego, que é um nicho focado no tráfego político eleitoral. O que é isso? É a galera que é responsável pelo caminho ali que o anúncio faz na internet, para chegar em quem ele precisa chegar. Mais ou menos isso. E a gente vê que, pelo menos nos últimos 2 anos, cresceu muito o número de pessoas que, dentro da gestão de tráfego, estão se especializando no tráfego político eleitoral. E eu estou percebendo que a cada eleição, esses profissionais têm chegado com uma ânsia cada vez maior de fazer dinheiro. E, para mim, o esquema que a gente viu agora, que surpreendeu as instituições, a justiça eleitoral, o esquema de cortes, nada mais é do que um resultado disso. De pessoas que estão trabalhando hoje profissionalmente. E aí minha pergunta para ti eu sei que você já falou que você não fala pela justiça eleitoral, está bem claro, mas a pergunta é como é que a justiça eleitoral tem visto isso? E quais são as ações previstas para que isso não vire um completo vale-tudo eleitoral, em que o eleitor e a sociedade acabem virando reféns aí de um jogo que só favorece alguns, muito poucos, enquanto uma grande maioria acaba saindo bem prejudicada, né? Eu penso que, como essa questão da tecnologia envolvida, né? Cada eleição é uma tecnologia nova. De um ano para cá, que a tecnologia evolui de forma bem rápida, né? Eu penso que é um desafio para a justiça eleitoral e como para a sociedade brasileira, principalmente, porque as legislações eleitorais não conseguem acompanhar a tecnologia. E acho que daqui para frente vai ser sempre um passo, pelo menos um passo atrás, né? Então, a gente não tem mecanismos para regular isso. Primeiro, eu acho que deveria ser o Congresso Nacional tomar a frente disso, regular por meio de lei, né, que é o correto. A nossa legislação eleitoral ela é excelente, mas ela está desatualizada. Ela tem várias atualizações, digamos, pontuais. A gente costuma falar que a cada 2 anos a legislação eleitoral atualiza, mas a cada 2 anos não é o suficiente mais, né? Então a gente tem que ter uma legislação que possa ser mais abrangente, mais específica para controlar ou regular as mídias sociais. Essa questão do embate do X com o ministro Alexandre de Moraes é um reflexo disso, né? Aqui não é terra sem lei, né? O X cumpre leis em outros países, aqui no Brasil não seria diferente, mas aqui tem a questão ideológica e tal, os interesses políticos lá do Elon Musk, que a gente deixa para outro dia comentar, né? Mas a regulação ela precisa ser feita de alguma forma, e necessariamente eu entendo que deveria ser via legislativo, via Congresso Nacional. Quando isso não acontece, né, a Justiça Eleitoral tem que dar soluções para os conflitos que acontecem. Esse é um que você pontuou, que não tem regulação específica na legislação eleitoral. Não tem, porque não foi votado no Congresso, e o juiz, na hora de decidir, ele tem que decidir com as armas que ele tem, com os princípios, com os valores, e até com normas que existem, pontuando algumas diferenças, né, para poder solucionar o caso concreto. Essa questão dos cortes que a gente pontuou da Justiça Eleitoral, né, do Estado de São Paulo, não tem nada específico na legislação. Tem que o eleitor ele não pode ganhar nenhum tipo de brinde, nenhum tipo de valor de qualquer candidato, né? O candidato não pode ofertar
O eleitor tem que manifestar a sua vontade de forma livre e gratuita. Não pode receber dinheiro para fazer qualquer tipo de conteúdo ou exercer o seu direito de voto remunerado. Um exemplo disso que a gente teve recentemente foi uma resolução do TSE que proibiu as apostas de cunho eleitoral. Recentemente, tem 1 ou 2 semanas que foi aprovada. Porque imagina a situação de uma cidade pequena em que tem um candidato A e um candidato B, o candidato A está pagando mais nas apostas, então a pessoa vai, vou votar no candidato A porque eu apostei no candidato A. Olha só o ponto que a gente ia chegar, a gente ter cidades governadas por pessoas por causa de resultados de loterias, de apostas. Isso é uma situação bem Black Mirror, aquela série que eu acho fantástica. Um cenário futurístico, assim, apocalíptico, terrível. Então, não tem legislação para isso. As bets são reguladas, né, mas não tem regulação para apostas em eleições. E o que o TSE fez? Regular de alguma forma, né, para dar um norte para os juízes poderem decidir se acontecer isso no caso concreto nas cidades, né? Então, tem juízes eleitorais espalhados no Brasil inteiro, com cidades pequeninas, né? E as situações vão acontecendo e tem que ser decidido, né? Então, a gente tem essa questão agora e tem que saber lidar com isso como sociedade. Eu acho que não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, né? Que as tecnologias elas estão indo muito rápido. Hoje eu vi estava vendo a notícia no site do UOL, parece, a inteligência artificial já consegue montar grupos de cantores para poderem cantar, monta a fisionomia, a voz, tudo, banda, tudo formado. Já tem uma banda pronta para cantar, formada por inteligência artificial. Então, essa tecnologia ela avança muito mais rápido que as nossas legislações. Então, a gente tem que arrumar um jeito de lidar com isso. A gente está vivendo, acho que o olho do furacão, assim, soluções fáceis e concretas, acho que a gente não tem, mas uma que eu acho importante é que o legislativo se preocupasse mais em acelerar o processo legislativo dessas regulações principais, principalmente com redes sociais, né, porque elas têm responsabilidade. Quando começou essas big techs, né, no começo, elas falavam assim, eu não produzo conteúdo, quem produz é o usuário, né? Mas hoje a gente tem o algoritmo que direciona o conteúdo que vai para cada pessoa. Se eu curto lá uma camisa preta numa loja, eu vou receber camisa preta até sei lá quando, né? Se eu curto lá a propaganda do candidato X, eu vou receber a propaganda do candidato X ou alguém que pensa de maneira semelhante a ele vários períodos, né? E propaganda direcionada e tal. Como não se ter responsabilidade com relação a isso, né? Então, isso tem que ser mais transparente, né? A sociedade tem que saber como é que esse direcionamento é feito. Tem que haver responsabilização também, por que não? Né? Não é terra sem lei, tem que haver um negócio, é o modelo de negócio, eles ganham dinheiro com isso, mas Sim. Tem que haver transparência, a gente tem que saber por que eu estou recebendo o anúncio da camiseta preta e por que eu estou recebendo o anúncio do candidato X e não do candidato Y. E saber identificar as intenções por trás daquele anúncio. Exatamente. Também exatamente. E as leis, elas não existem à toa, né? Eu estava ouvindo você falar da questão dos cortes e das apostas, das bets, que poderiam vir a entrar nesse contexto eleitoral, mas não entraram. Eu comecei a lembrar lá do passado, prática política antiga, eu acho que era voto do cabresto. Sim. Umas coisas assim, né? E tantas práticas que os candidatos compravam votos, enfim, faziam um monte de estratégias, de artimanha para comprar mesmo o voto da população. Os cortes, o esquema de cortes, né, porque não é os cortes em si, é o esquema que tinha por trás dos cortes. É muito importante que isso fique claro, né? Porque os cortes em si é uma prática hoje das mídias sociais, mas tinha todo um esquema por trás dos cortes, né? Tanto esse esquema quanto até essas bets é uma forma atualizada dessa, vamos dizer, quase dessa compra de votos, ou desse o que vocês chamam de abuso de poder econômico, que até você pode explicar um pouco melhor. Mas, enfim, é só uma forma atualizada. Na verdade, é a mesma prática, a mesma mentalidade, atualizando através de uma nova tecnologia, indiretamente por uma tecnologia, mas com a cara desse momento que a gente vive, né, na sociedade. Isso. A ministra Carmen Lúcia tem uma frase que ela nomeia isso como cabresto digital, ou algo parecido.
né? Quem tem poder econômico e pode investir nessa tecnologia, né? De poder fazer disparos em massa, de poder desinformar e usando dinheiro para replicar isso, ela chamou de cabresto digital. É o que a gente mais ou menos tem vivido nesses dias. Perdão, coronelismo digital. Coronelismo, esse sim, é o eu estava termo. lembrando dos coronéis, exatamente. Eu lembrei o Digital. voto do Cabresto, eu lembrei da época do coronelismo. Exato. E era assim, né? E a sociedade ali, a população, naqueles municípios, enfim, ficava na mão, vendida na mão desses coronéis. Sim. E fica replicando, você acaba recebendo mais conteúdo e vira uma bolha, né? Uma bolha sem fim, e aquele conteúdo replicando, e você recebendo mais, e por aí vai. Eu acho que pior até do que a estratégia em si, que é a quantidade de dinheiro que você coloca, é o fato de você usar informações distorcidas. Né? Então, eu acho que isso é até pior do que realmente a remuneração que acontece, a quantia que acontece, porque a gente vê que tem feito uma lavagem cerebral, praticamente, na cabeça de muitas pessoas. Sim. O Estado é o inimigo, a justiça eleitoral é o inimigo, né? Foi o que você falou no começo. Na verdade, eu acho que a gente tem vivido uma crise, não só no Brasil, mas no mundo, uma crise democrática, né? As pessoas não se veem representadas mais pelos governantes, digamos assim, boa parte delas. Aquela questão, a gente vê todo mundo na internet rico, milionário, com muito dinheiro, e eu pegando um ônibus, indo 3 horas de ponta a ponta, ônibus lotado, metrô lotado. Onde está esse dinheiro? Esse dinheiro está na mão de alguém, né? Então, as pessoas estão nessa bolha de frustração, e acho que isso acaba impactando nas instituições. Esses ataques desinformativos, você mexer com o sentimento das pessoas, é isso que a desinformação faz, né? Ela pega um título chamativo, vai lá, compartilha antes que apague. Fulaninho fez isso, entendeu? Esse embrulho no estômago, essa sensação que se dá quando você compartilha essa fake news, e isso reverberado na sociedade, tem sido um problema nos nossos dias atuais em relação à nossa democracia, porque os políticos e a classe política, as instituições políticas, elas têm sido vistas como, ou têm sido classificadas como inimigas do povo, da população. Eles são todos corruptos, né? Eles manipulam os resultados das eleições, e não é bem por aí, né? Então a gente tem que ter instituições. Na verdade, vou começar a falar um pouquinho da minha página. Ela começou um pouquinho por causa disso. Em 2018, eu sofri um quase ataque na zona eleitoral que eu trabalhava no dia da eleição. Uma eleitora chegou lá, enraivecida, com a mão fechada assim, em punha, para atacar o primeiro que ela visse de colete, que eu estava de colete não, camisa da Justiça Eleitoral. Vocês tiraram o meu nome do caderno de votação para eu não votar no meu candidato. Ela só não proferiu um ataque a mim, porque tinha uma guarda municipal atrás de mim, ela viu a guarda antes de proferir o soco. Então, não, alguma coisa tem que ser feita, porque as pessoas estão ensandecidas, né? Elas estão recebendo conteúdos desinformativos a ponto de acreditar que um servidor da Justiça Eleitoral foi lá e tirou o nome dela para ela não votar no candidato dela. Ela estava com o título cancelado, ela tinha deixado de votar algumas eleições, né? E o procedimento comum é o título cancelar, entendeu? Por que ela chegou nessa conclusão de que o nome dela foi tirado da urna para ela não votar no candidato dela? Né? E não ela pensar, eu deixei de votar 3 eleições, talvez o meu título tenha sido cancelado. Passar essa informação de forma simples, né, daquela maneira que todo mundo possa entender que as instituições estão ali para fazer um trabalho, para cuidar da democracia, para zelar pelo voto do eleitor. O principal trabalho da Justiça Eleitoral é zelar pelo voto do eleitor, né, que ele seja um voto livre, transparente e livre de influências, né, seja econômica, seja política, né, ou seja qualquer outra influência, preservando o isolamento dos candidatos para que o eleitor tenha a forma mais livre de exercer o seu voto, para a nossa democracia seguir em frente. Ela é muito novinha ainda, mas eu acho que a gente tem muitos passos ainda, e atacar a democracia e as instituições, eu acho que não é um bom caminho, pelo menos por hora. Sim, com certeza. É um bom caminho apenas para aqueles que irão se beneficiar se elas vierem a ruir, né? Exatamente. Por isso, as pessoas que hoje atacam as instituições não se perguntam sobre isso. Né? Não se perguntam quem é que vai ganhar, quem é que vai se beneficiar quando as instituições não estiverem mais aí. Porque não será a população. Sim.
Exatamente. vai se beneficiar. Exatamente. É isso.